um pouco mais de destruição. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Como sempre, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperte no sininho e quem puder contribuir com meu apoio, eu agradeço de coração. Vou fazer o segundo vídeo no dia de hoje, ainda a respeito da destruição de Jerusalém, porque é impressionante. Desde o Evangelho de São Mateus até Apocalipse, é só a destruição, só destruição. Desde Mateus até Apocalipse, só destruição. Você não encontra nada a respeito da reconstrução de Jerusalém depois dessa destruição. Você encontra sim a Jerusalém celestial. E sabe o que é impressionante? Porque já os hebreus, eu não vou falar aqui dos judeus, eu vou falar dos hebreus num todo, Israel num todo, eles esperavam a Jerusalém celestial. Se existisse alguma promessa de reconstrução da cidade, do templo, esses hebreus eles iriam esperar primeiro a reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução deste templo, para depois pregar a Jerusalém celestial, mas não, eles partiram direto para Jerusalém celestial. Isso que é impressionante. Eu vou aqui continuar aqui com alguns versículos, na verdade alguns textos a respeito dessa destruição, e mostrando que não existe nada depois, falando sobre a reconstrução. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículos 41, 42, 43 e 44, Jesus Cristo, aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Jesus Cristo falando, ó, aceitar Jesus Cristo poderia trazer a paz a Jerusalém. É muito complicado entender, porque ao mesmo tempo que Jesus Cristo sabia que ele iria ser crucificado, rejeitado pelo o povo ali, né, por Jerusalém, ele diz que pelo livre arbítrio eles poderiam trazer a paz, ao invés de trazer o que? O castigo. Mas ele sabia que o povo não iria querer a paz, iria querer crucificar o Filho de Deus. Ele continua dizendo, mas não, isto está oculto aos teus olhos. Jesus Cristo sabia que era impossível aquele povo trazer a paz. Olha só como é impressionante isso aqui. E aí Jesus Cristo diz, virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, irão te destruir, você e seus filhos, e todos que estiverem dentro de ti, dentro da cidade, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Olha Jesus Cristo falando, não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não conhecesses o tempo em que foste visitada, por não conhecer que Jesus Cristo era o Messias. E não tem nada depois, ele falando assim, um dia vai ser reconstruído de novo, e eu serei o seu Deus, você é o meu povo, vai ter o templo de Jerusalém de novo, vamos sacrificar, né, as nossas cabrinhas, como os protestantes querem, o sacrifício de animais de novo. Não existe nada disso. E continuando ainda o Evangelho de São Lucas, é impressionante que São Lucas ele escreve assim, de uma maneira mais didática. E lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, e Jesus Cristo vai falar ali a mesma coisa depois da destruição do templo. Depois que ele fala sobre a destruição do templo, ele vai falar, quando vir Jerusalém, quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exército, sabereis que está próximo à sua ruína, né? Os que estiverem na Judéia, na cidade, fujam. E ele continua dizendo assim, ó, porque estes serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Então, aquilo iria se cumprir o que? O castigo sobre Jerusalém. Porque está falando, quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exército. Aí ele diz, ai das mulheres naquele dia que estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra. A termo seria Israel. E grande ira contra este povo. E grande ira contra o povo. Haverá uma angústia na terra e uma grande ira contra este povo. O povo de Israel, os israelitas. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos até que se completem os tempos das nações pagãs. Esse completar o tempo das nações pagãs aqui requer uma análise
e um vídeo apenas sobre isso. Tá relacionado a quando São Paulo diz da conversão de Israel depois que também tem entrado a totalidade de pagãos, mas eu não vou entrar nisso aqui. Tá? A questão não tem. Se você pegar o texto, por exemplo, de Lucas 21, que está falando sobre a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, você vai ver aqui ele falando sobre a vinda dele, mostrando que essa vinda não é para trazer paz à terra, como prega alguns protestantes, dizendo que o cavaleiro branco lá do Apocalipse 6 é o anticristo porque não trouxe a paz. Não, ele está falando aqui, depois que viu toda essa destruição, fala assim, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra a aflição, a terra é o termo que seria Israel. Né? E aí ele vai falar assim, os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir sobre toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas e então verão o Filho do Homem nas nuvens, mostrando que tudo que está acontecendo ali com Jerusalém, essa destruição, é o Filho do Homem nas nuvens, Jesus Cristo, mandando este castigo para Israel. Então ele não veio trazer paz nenhuma. Então quem usa esse artifício, esse argumento para dizer que o cavaleiro branco do Apocalipse 6, na verdade ele é branco e é o anticristo, que na verdade não tem nada a ver, anticristo é aquele que nega Cristo, não é um falso Cristo. Mas quem usa, o cara realmente está pregando algo diabólico, né? É coisa de Satanás, porque o cavaleiro branco é Jesus Cristo, ele apenas veio trazer o quê? Esse castigo para Jerusalém. E como eu falei, é impressionante, gente, porque não há nenhum versículo, nenhum texto dizendo sobre a reconstrução da cidade, do templo, depois da destruição. E o que acontece? Os apóstolos, eles esperavam já, naquele momento, que a Jerusalém celestial. Se você pegar aqui, por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 12, vou ler desde o versículo 18, que diz assim, em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, tangível, sabe, material, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestades. Está falando sobre, sobre o livro de Êxodo aqui. Ele vai falar assim, lá no versículo 22, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, só que da Jerusalém celestial. Então, esse Monte Sião que ele está falando aqui não é o Monte Sião físico, palpável, tangível. Não é esse Monte Sião. Está falando da Jerusalém celestial. O Monte Sião aqui representa a igreja, no caso, para ele aqui. Entendeu? A igreja seria o Monte Sião, que leva a Jerusalém celestial. Veja que é impressionante, né, que os hebreus, naquela época, eles já esperavam o quê? A Jerusalém celestial. Não, ninguém aqui pregou, se você pegar a carta aos Hebreus, não tem nada aqui a respeito da reconstrução da cidade de Jerusalém, da reconstrução do templo, da volta da lei mosaica. Não tem nada disso. Pegar as cartas de São Paulo não vai falar nada sobre reconstruir a cidade de Jerusalém depois, né, das tribulações, da destruição do templo. Não fala nada sobre isso. São Paulo vai falar assim, joga essa Jerusalém terrena fora que nós esperamos a Jerusalém celestial. E o livro do Apocalipse nem se fala. O livro do Apocalipse já começa falando sobre a grande tribulação, praticamente, falando ali que iria vir sobre a terra uma angústia, e ali, né, sobre os habitantes da terra são os habitantes de Israel, praticamente os que habitavam em Jerusalém, iria vir essa angústia sobre Jerusalém. No capítulo 11 vai mostrar a queda do templo de Jerusalém, lá no capítulo 11, mostrando ali as duas testemunhas representam o quê? O templo, né, as oliveiras, o candelabro ali representa o templo de Jerusalém, as oliveiras também, né, que ele faz aquele ato simbólico das duas testemunhas sendo mortas, é o próprio templo de Jerusalém sendo destruído, tá lá. Depois vai mostrar o quê? A queda da cidade toda, e vai até o Apocalipse 17, 18, mostrando a queda inteira da cidade de Jerusalém, a grande prostituta da Babilônia. Então é só isso que tem. Aí você não vê reconstrução de nada, você não vê nenhuma reconstrução da cidade. Você vai ver todos esperando a Jerusalém celestial. Só os protestantes esperam
este maldito templo de Jerusalém, a reconstrução dessa cidade que é a prostituta da Babilônia e a volta da lei mosaica, porque eles não aceitam o sacrifício de Cristo. O protestante não aceita o sacrifício de Cristo. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.